E, doutora Luana, como é que é o diagnóstico do diabetes, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa na maior parte dos casos, doutor Dário, a gente não vai ter sintomas associados ao diabetes, né? Então, é importante a gente estar fazendo um rastreio do diabetes, que vai ser indicado aí para pessoas acima de 45 anos, certo? Ou para aquelas pessoas que já tenham sobrepeso e obesidade, independente da idade, e que têm algum fator de risco a mais. Ou que sejam hipertensos, ou que já tenham colesterol e triglicerídeo altos, ou na mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. Então, são fatores de risco que vão levar a gente a pensar que aquele paciente está sob um risco maior de diabetes. Então, a gente vai fazer esse rastreio. Como que é feito o rastreio? A gente tem 3 exames que podem ser realizados, são exames no sangue, tá? Um deles é a dosagem da glicemia de jejum, tá? O segundo é a hemoglobina glicada, que é um exame que diz pra gente a média da sua glicose, do seu açúcar, nos últimos 2 a 3 meses. E tem também o terceiro teste, mas que é um pouco menos utilizado, que é o teste de tolerância oral à glicose. Esse teste é um teste um pouquinho mais chato de fazer, porque o paciente tem que consumir uma carga de um doce, né, uma glicose, um líquido. O tubo de açúcar que eles falam. Um tubo de açúcar, e daí a gente pode avaliar esse grau de resistência à glicose. É muito feito nas gestantes, esse teste. Então, quem é gestante aí, ou já foi gestante, deve ter passado aí por esse teste. Uma coisa que eu vejo muito no consultório, assim, que eu acho que é legal alertar a população também, que é diferente aquela do dedo e a glicemia de jejum, né? Exatamente. Não é o mesmo número, por exemplo. Não é o mesmo número. Né? Então, se você, por acaso, fez um teste de glicemia capilar, que é essa do dedinho, o ideal é a gente confirmar com o exame de sangue. Porque tem alguns interferentes, por exemplo, pessoas que têm extremidades, os dedos mais frios, às vezes não captam tão bem a glicose, que tem problemas de anemia, podem não captar bem a glicose. Então, o ideal é sempre confirmar o teste do dedinho com o teste de sangue. Um teste de sangue, né? Eu li até um artigo, aí até fugindo fora, até o oxigênio e o tipo do glicosímetro pode alterar, né? Pode alterar. Interessante. E aquilo ali tem que ser específico, né? Sim. Só um detalhe, doutor Dário, tem um quarto diagnóstico de diabetes que a gente pode dar, que aí, como eu falei, a maioria não vai ter sintomas relacionados ao diabetes, mas se o paciente já chega com sintomas que podem ser perda de peso, muito xixi, muita sede, muita fome, cansaço. Tem pacientes que já chegam assim a urgências do diabetes, né? Que é passar mal, ter náusea, vômito, desidratação. Esses sintomas associados com uma medida de glicose acima de 200, já dá pra gente o diagnóstico. Não preciso fazer os outros testes. Então, ficar atento a esses sintomas, que quando acontecem, né, provavelmente o açúcar já está muito alto e está levando a esses problemas maiores. Desorganizando todo o sistema. Então, para fixar, muita sede, muito xixi e muita fome. E muita fome. E às vezes perde peso. Perde peso também. Mesmo comendo muito. E aí acha que é coisa boa, mas não é. Diabetes nem tá toda perda de peso é boa. É isso aí. E Ana, doutora Ana, vamos lá. Vamos lá. Vamos uma pergunta que é polêmica. Ainda a última vez a gente falou sobre a manteiga e sobre eu vou perguntar para você de novo, mas essa aqui é do açúcar. Mandaram também na internet. O açúcar mascavo e o demerário são melhores do que o açúcar branco? Pro diabético e pro não diabético, qual que é a sua resposta? Então, a diferença do açúcar mascavo, o demerara, açúcar branco, é o grau de processamento de que ele é feito, né? Então, assim, as pessoas falam, é melhor comer açúcar mascavo do que açúcar branco, mas o açúcar não é um alimento fonte de vitaminas, né, e fonte de minerais, então não tem indicação de qual seria o melhor, qual seria o pior. O ideal é não consumir, né, esse tipo de açúcar, então não tem, né, superioridade de um para outro. A diferença é o grau de processamento. Exatamente. Independente de... É açúcar de qualquer forma. De qualquer forma. E aí vamos aproveitar o corte. Manteiga ou margarina? Qual que é melhor? Esse é polêmico. Pois é, eu indico sempre a manteiga, Dário. A manteiga, por não ter gorduras trans, né, gorduras transgênicas, então eu indico sempre a manteiga. A manteiga, né? Joia. E sobre o diabetes, doutora Luana,